Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na sede da Odonto Branding nos Estados Unidos e eu vim aproveitar para conversar com vocês um pouquinho algo que me perguntam muito nas aulas, nos cursos, no curso online, e todos os alunos querem saber, todos os colegas querem saber por que a gente tem que investir tanto numa primeira consulta. Ah, Natália, a minha agenda é tão tumultuada, é tão corrido, por que eu tenho que gastar 1 hora para fazer uma consulta, 1h30 para fazer uma primeira consulta com os meus pacientes, tanto de harmonização quanto da parte odontológica, mas agora especificamente a gente falando da parte de harmonização. Porque essa consulta, gente, vai fazer toda a diferença no restante do tratamento. Muito provavelmente, essa primeira consulta vai determinar se o paciente vai fechar o tratamento contigo, se o paciente vai fazer pacotes de tratamentos maiores e, principalmente, que o paciente vai fidelizar com você. Então, como assim, Natália? Mas na primeira consulta a gente já vai saber isso, dependendo de como acontecer essa consulta, com certeza sim. Então, eu gostaria de dizer assim, uma primeira dica é que converse com a sua equipe, com a sua secretária, ou se você mesmo não tem secretária, trabalha sozinho, enfim. É importante porque existe um mito de que eu tenho que ter a minha agenda lotada. Se o paciente ligar, eu preciso estar com a minha agenda lotada. Eu não posso falar para o meu paciente que eu tenho um horário para hoje ou um horário para amanhã, porque daí vai parecer que eu não tenho pacientes, que eu não tenho muito fluxo, então é ruim. Eu vou dizer que eu só tenho horário para daqui a um mês. Não façam isso, gente. Primeira consulta é muito importante que a gente tenha, assim, um horário especial para esse paciente. A gente pode usar algumas estratégias para mostrar que sim, eu tenho pouca disponibilidade de horários, mas a minha secretária vai tentar conseguir, ela vai tentar trocar algum paciente, né? As estratégias existem muitas. O importante é que esse meu paciente não demore para fazer essa consulta. Quando o paciente toma a iniciativa de ligar ou de ir pelas redes sociais questionar ou mandar um WhatsApp ou enfim, entra em contato com você para agendar uma consulta para iniciar um tratamento, principalmente aquele paciente que é novo, que não é seu paciente ainda, ele não lhe conhece, ele não tem por que ser seu fã, ter muita vontade de tratar com você, ele não sabe o quanto você é ou não um bom profissional. Se você demorar para oferecer esse horário, digamos, o horário vai ser daqui a um mês, daqui a 15 dias, neste período muitas coisas podem acontecer. O meu paciente pode simplesmente investir o valor que ele tinha disponível para fazer estética em outra coisa, pode comprar uma bolsa, pode comprar um celular, pode fazer N outras coisas, como ele pode encontrar um amigo no shopping que vai dizer para ele assim, porque você não vai lá na fulana é ótimo, pronto, deu. Você perdeu o paciente. Então, esse primeiro momento, realmente o paciente tem que ter um horário o quanto antes possível. Então, eu combino com as minhas funcionárias algumas estratégias de reservar alguns horários na agenda para pacientes de primeira consulta. E não só reservar horário na agenda, mas ter um bom tempo para você oferecer nessa primeira consulta. O tempo que você vai dar atenção e atender o seu paciente vai fazer toda a diferença na diferença entre avaliação e consulta, né? A consulta realmente é aquele momento em que você vai se dedicar mais para o seu paciente, diferente de uma avaliação, que você vai olhar e vai dizer, você precisa de botox, custa tanto, né? Que a maior parte dos profissionais faz isso. Então eu diria para vocês assim, invistam nessa primeira consulta. Então a minha dica é organizar a agenda, sempre ter um horário disponível, essa seria a primeira questão, né? A segunda questão, reservar um tempo de 1 hora, 1h30, dependendo da sua experiência. Eu, quando comecei, principalmente na parte de estética, porque eu já trabalhava na parte odontológica, a parte de dentes há muito tempo, e comecei a trabalhar em estética, eu comecei deixando 2 horas, porque eu queria me dedicar ao máximo. Eu não dominava tão bem ainda os meus argumentos e como que eu iria fazer, apesar de que eu já fazia a primeira consulta, eu já dominava a arte da primeira consulta, mas não na harmonização. Então, mesmo assim, eu deixava 2 horas. Hoje a minha consulta tem 1 hora, em 1 hora eu consigo atender muito bem o meu paciente e ainda fazer algum procedimento rápido, se for o caso, uma aplicação de toxina, alguma coisa assim, no período de 1 hora. Mas eu gosto de reservar sempre na minha agenda para a consulta inicial, para a primeira consulta, 1 hora.
A outra questão é vocês organizarem um questionário, uma anamnese legal, bem completa, que já induza o paciente a responder aquilo que você precisa que ele responda. Então, por exemplo, se você faz todos os procedimentos da harmonização, então você pode questionar se ele gosta do sorriso, se ele gosta dos lábios, do volume dos lábios, se ele nota marcas de expressão, se ele já nota flacidez. Coloque algumas perguntas estratégicas na sua própria anamnese que ele vai responder lá na frente com a sua secretária. Isso não vai nem ocupar essa primeira 1 hora que você vai estar conversando com ele. Então já reduz o tempo de consulta, você não precisa questionar todos aqueles itens dentro da sala, dentro do seu escritório onde você vai conversar. Deixa isso para ele fazer lá na frente. Faça um questionário que já faz com que o paciente vá responder tudo aquilo que você precisa saber em relação a ele. Então ele vai responder, quando ele chega na consulta, ele vai responder todas essas perguntas lá na frente com a funcionária, de preferência a maior parte delas para ele marcar um X, que não seja muita coisa que ele tenha que escrever, porque às vezes a pessoa não gosta muito disso, e deixe para questionar algumas coisas ou revisar essa anamnese quando ele entrar no seu escritório. E então, durante esse atendimento no escritório, é interessante você ter alguma ficha, é interessante você ter imagens, fotografias que a sua secretária também pode fazer do seu paciente antes mesmo de ele entrar na consulta. Então você vai ter as imagens do paciente, você vai ter uma ficha onde você vai fazer anotações sobre o que ele está te trazendo, do que ele gosta, do que ele não gosta, do que incomoda, do que não incomoda. É interessante que você toque no paciente, no momento que você toca, isso aqui te incomoda? Isso aqui você ficaria mais satisfeito se acontecesse? Isso é interessante porque o paciente vai ser conduzido durante a consulta a ter um atendimento completamente diferente do que ele já teve em outras oportunidades. O paciente tem que sentir que realmente no seu consultório é uma consulta e não uma avaliação. Então, a diferença principal que tem entre uma consulta e uma avaliação é justamente todos esses itens, né? As diferenças são todos esses itens, porque ele vai sentir assim, não, peraí, eu fui num outro lugar que não cobrava consulta ou não cobrava avaliação. Naquele lugar que não cobra, ele me atende em 15 minutos, ele me passa um orçamento e ele faz ali rapidinho o procedimento. Aqui, na clínica da doutora Natália, não é assim. Ela faz uma consulta, ela faz um diagnóstico, ela faz fotografias, ela faz um questionário enorme, que tem muitas perguntas, inclusive em relação à minha saúde em geral. Ela quer saber como que eu me alimento, ela quer saber o que eu uso de produtos em casa, ela quer saber como que tá a minha questão de disposição, se eu me sinto bem, se eu durmo bem. Nunca ninguém me perguntou. Às vezes alguns pacientes vão achar isso chato. Ai, que chato ter que responder todo esse questionário. Mas eles vão entender que isso é diferenciado. Mesmo que num primeiro momento seja um diferenciado chato, mas ele vai entender que faz diferença. Não, peraí, nunca ninguém me perguntou essas questões, essa doutora é diferenciada. Uma coisa que eu faço também na consulta, que eu acho bem interessante, que às vezes as pessoas acham bobo, eu meço a pressão do paciente. Então o paciente respondeu aquele questionário lá na frente, bem completo, ele vai chegar na minha sala, eu vou conversar mais um pouquinho com ele, vou fazer algumas perguntas e eu faço alguns testes. Então eu meço a pressão do meu paciente. Alguns pacientes que colocam para mim que eles têm diabetes, ou eles desconfiam, ou já tiveram, alguma coisa assim, eu meço também, eu tenho aquele aparelhinho pra gente medir a glicose. Então eu falo assim, nossa, que bobagem. Gente, isso faz toda a diferença. Primeiro que dá muita segurança pra gente trabalhar com um paciente que eu sei que a pressão dele tá legal e não alterada. Às vezes é um paciente que não tem problema de pressão, mas naquele dia ele estava nervoso pelo procedimento, alguma coisa assim, eu medi, descobri isso e evitei de fazer um procedimento num paciente que não estava podendo receber algum tipo de procedimento estético, com agulhas ou alguma coisa assim, que fosse gerar ainda alguma alteração nessa consulta. São pequenos detalhes que, quando somados, eles fazem a diferença no sentido de mostrar para o meu paciente que eu sou outro nível de profissional que ele já conheceu. Eu não sou aquele profissional que, vi um Botox Day lá naquela clínica, legal, vou fazer lá. No outro mês, quando eu faço avaliação, simplesmente, eu vou lá, avalio o meu paciente, ok, você precisa de Botox, eu vou lá, aplico o Botox.
ele enxerga que isso é igual do que ele ir na clínica que tem no shopping, que ele é igual do que ele viu no peixe urbano, do que ele viu, sei lá, numa propaganda no jornal, num panfleto que de repente ele recebeu. Ele entende que Botox é sempre igual. É legal, o resultado vai ser bom, então por que ele vai fazer na clínica da Natália em vez de fazer em qualquer outro lugar? Ele tem que entender isso, que na minha clínica, na sua clínica, o paciente ele é atendido de uma forma integral. Eu quero saber todo o contexto da vida desse paciente, porque eu não quero simplesmente aplicar um Botox para que ele fique sem rugas. Não é esse o objetivo só, é um dos objetivos do tratamento. Mas eu quero que o Botox seja a cerejinha do bolo. Eu quero que o Botox realmente dê esse resultado de eliminar ou diminuir a contração muscular, para que ele tenha um efeito bonito, estético, mas além disso eu vou tratar esse meu paciente, eu vou tratar a pele dele, eu vou tratar a saúde dele. Então, essa viradinha de chave é que faz a diferença. Tem muitos profissionais que falam, nossa, eu fico revoltado porque ficam fazendo propaganda, ficam falando da questão de cobram, né, X reais pela unidade do Botox, ou por região, ou enfim, ficam incomodados com isso. Eu acho que os profissionais realmente de sucesso, os profissionais diferenciados, eles não têm nem tempo de se preocupar com quanto que os outros estão cobrando, as promoções que eles estão fazendo e as clínicas populares que estão abrindo. Não, esse não é o nosso objetivo, esse não é o nosso foco, não deveria ser pelo menos. O nosso foco é buscarmos sempre evoluirmos, sermos cada vez melhores no que a gente faz e mostrar isso para o nosso paciente. Porque eu sei que tem muitos colegas que fazem cursos, que estão à frente de muitos outros profissionais, mas eles não contam isso, os pacientes não sabem. Eles não conseguem, muitas vezes, gerar valor ao valor que eles realmente têm. São profissionais excelentes, extremamente qualificados, mas eles não mostram isso. Então, realmente, a primeira consulta é o seu momento de mostrar para o paciente o tipo de profissional que você é, de se valorizar, de argumentar com o paciente e para que ele realmente entenda que, não, aquele profissional ele é diferenciado, né? Então, ele dedicou mais tempo, ele tinha um horário para mim, ele não é aquele profissional que só daqui a 3 meses eu tenho um horário, né? Não é, eu não acho que isso seja interessante. Claro que você vai chegar nesse nível. Você vai chegar nesse nível em que a sua agenda está lotada, que você não tem mais horários e que realmente vai ficar complicado. Aí você vai aumentar o valor, você vai mudar a estratégia, você vai tirar de repente alguns procedimentos que você ainda faça da parte de dentes e vai deixar de fazer porque você está fazendo mais a parte de harmonização, porque para você é mais gratificante, é mais lucrativo, ou enfim. Então tem várias estratégias nessa migração também. Mas eu diria que reservar pelo menos um horário na semana para consultas para primeiras consultas é essencial. Se você realmente quer mudar essa chavinha e ter pacientes qualificados, não aquele paciente que vai brigar por preço, aquele paciente que vai incomodar, que vai lhe dar trabalho. Você quer pacientes que vão ser seus fãs. Você quer pacientes que realmente entendam, nossa, eu quero consultar com a Natália. Eu espero, a Natália está lá nos Estados Unidos agora dando aula, e ela vai ficar 21 dias fora, não importa, eu vou esperar porque eu quero fazer com ela. Ai meu Deus, mas eu tinha que fazer o meu Botox hoje? Não, os meus pacientes esperam, porque eles entendem que o meu atendimento é diferente. Não, eu não vendo Botox, eu vendo um atendimento. Eu vendo uma profissional que investiu muitos e muitos anos estudando, se qualificando, buscando os melhores produtos, as melhores técnicas, tudo de melhor para oferecer para os meus pacientes. Só que eu tenho que mostrar isso para eles. Eles têm que saber, né, que realmente eu ofereço o que tem de melhor e tudo mais. Então, além de a gente ter um horário reservado, além de a gente dedicar um tempo maior e mostrar para o meu paciente com o questionário o quanto eu me preocupo com o meu paciente, com as perguntas que eu vou fazer durante a consulta, o quanto eu me preocupo com o meu paciente, eu vou mostrar também para ele estratégias que a gente tenha para fazer os procedimentos dele de forma diferente. Então eu vou mostrar para o meu paciente, por exemplo, que eu não vou simplesmente aplicar um Botox. Eu vou mostrar para ele que eu entendo o que está acontecendo na face dele e que eu tenho estratégias para a gente melhorar a qualidade da pele dele, estimular o colágeno, fazer tratamento, indicar um home care adequado, porque aí ele não vai ter simplesmente um efeito
de 3, 4, 6 meses de toxina, ele vai ter uma melhora na qualidade térmica dele. E isso faz diferença. Porque o paciente, às vezes, nem imagina que ele possa fazer outras coisas. Ele imagina assim, cada 6 meses, pelo menos, eu tenho que fazer a minha aplicação de toxina. Ácido hialurônico, se eu quero no lábio, se eu quero no malar, de tanto em tanto tempo, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, eu tenho que fazer de novo. Não. Os meus pacientes na minha clínica, eles têm uma sequência. Os meus pacientes, eles não param de vir na clínica. Eles vêm frequentemente, eles estão sempre no meu consultório por algum motivo. E aí eu fui lá, fiz um curso, aprendi uma técnica nova, eu trago isso para minha clínica, eu já tenho essas pessoas ali sentadinhas na minha cadeira, eu crio um fluxo. Então eles estão sempre presentes para eu apresentar novidades para esses pacientes, né? Então facilita a minha vida, eu não preciso ficar fazendo grandes divulgações para conseguir trazer pacientes para mim. Eu sou uma profissional diferenciada, além de todos esses artifícios que a gente já comentou antes. Eu mostro para o meu paciente, eu dou uma aula, na verdade, né? Eu dou uma aula para o meu paciente sobre esses procedimentos. Então, digamos assim, peguei a minha anamnese, a minha ficha, onde eu anotei como que, o que o paciente não gosta, enfim. Em vez de eu dizer para o meu paciente assim, ele fez lá os movimentos, né, as caretas, e falou assim, Natália, me incomoda a região da glabela, me incomoda essa parte aqui, vamos fazer então a toxina, seria o mais óbvio eu apresentar. Então eu vou dizer para o meu paciente, não, olha só, a gente pode fazer a toxina. Qual é o intervalo? Quando é que você tem algum evento, alguma coisa assim? Não, eu tô de boa, eu vim porque eu quero fazer, porque daqui a 1, 2 meses eu já quero estar com esse resultado, porque daí sim eu vou viajar, alguma coisa assim. Mas é um paciente que tem bastante tempo, né? Eu vou mostrar para o meu paciente que eu posso melhorar a pele dele antes disso. Então, o que você acha de a gente melhorar? Porque você tá com algumas manchas, ou você já tem um pouco de flacidez, ou a sua pele tá um pouquinho glicada. Vamos ajustar algumas questões na sua alimentação, porque eu questionei lá no início, ou vamos melhorar a qualidade da sua pele, o que você está usando em casa de home care? Quando eu faço isso, eu prescrevo alguns medicamentos, alguns produtos, cremes que ele vai usar em casa. De repente eu faço algum ajuste hormonal nesse paciente, peço alguns exames de sangue, dou algumas dicas de alimentação. Lógico que eu não vou fazer um cardápio para o meu paciente, porque um plano alimentar, porque eu não sou nutricionista, mas eu sei o que faz bem e o que faz mal para a pele dele. Então eu posso sim dar dicas, eu posso recomendar algumas coisas que vão fazer com que os nossos resultados sejam melhores. Eu posso, além disso, fazer alguns procedimentos prévios para estimular o colágeno, para tratar a pele, alguma coisa de laser, alguma coisa de jato de plasma, laser, a parte toda de dermocosméticos que eu posso usar associado no consultório com a parte de luzes. Eu posso trabalhar toda a parte de bioestimuladores, de colágeno, vários tipos de bioestimuladores que a gente tem, né, na harmonização. Então, quando eu mostro isso para o meu paciente, ele disse, não, opa, nunca ninguém me falou isso, é sério, Natália, que eu posso melhorar a qualidade da minha pele? Sim, você pode melhorar a qualidade da sua pele. Mas eu já tenho 50, 60 anos. Não importa. Claro que aquele paciente que nos procura, quando ele já tem uma evolução do envelhecimento, é mais difícil. Ele já tem muita ptose dos tecidos, é mais difícil. Mas com certeza eu consigo melhorar da situação que ele está. Para a que ele vai chegar, vai ter uma diferença muito grande. Ele não vai ficar com um resultado tão legal se ele tivesse me procurado quando ele tinha 30, quando ele tinha 40, porque aí eu conseguiria prevenir, eu conseguiria evitar algumas questões, mas mesmo assim eu consigo ter uma melhora bem considerável. E o paciente, quando a gente começa a fazer os procedimentos e ele enxerga os resultados, mais ainda ele vai virar seu fã. Então, o comecinho, a plantar a sementinha, é nessa primeira consulta. Nessa primeira consulta é onde eu vou mostrar para o meu paciente o tipo de profissional que eu sou. Eu vou pegar e vou abrir a minha estante e dizer para ele assim, olha só, eu tenho tudo isso aqui para te oferecer. Como se cada um dos procedimentos da harmonização fosse um produto na minha estante, né, na minha loja. Então eu vou mostrar isso para ele. Eu vou mostrar que eu tenho muito a oferecer, mesmo que naquele momento ele não queira fazer. Ele não está interessado, Natália, ele quer fazer só o Botox. Aí tu fica oferecendo 1000 coisas, ele vai acabar desistindo, ou o custo vai ficar muito alto, ou alguma coisa assim. Não, eu não preciso vender para ele todos aqueles produtos da minha estante num primeiro momento. Mas se o meu paciente não souber que eu tenho todos aqueles produtos na minha estante, ele vai comprar de outra pessoa quando ele descobrir. Ele vai ver lá no Google, Sculptra. Legal, vou pesquisar quem faz Sculptra.
Poxa, ele estava na minha cadeira, na minha frente. Como que eu não falei para ele que eu fazia isso? Às vezes, não é nem ele que precisa. Às vezes eu comento sobre a lipo da papada e é uma paciente que não precisa de lipo de papada, mas a mãe, a irmã, a tia, alguém pode precisar. Ela vai dizer, nossa, eu não sabia que você trabalhava, achei que você fazia só botox. Eu vou indicar a minha mãe, eu vou indicar a minha irmã. Então, gente, esse momento que o paciente está sentado na sua frente é o seu momento. Você tem que investir nisso, você tem que se dedicar e realmente mostrar para ele que você é um profissional diferenciado, que você tem todos aqueles produtos na sua estante e que você é qualificado para fazer todos aqueles procedimentos. Então, invista realmente na primeira consulta. Não faça avaliação. A avaliação é algo que os pacientes entendem que não é para cobrar, né? Muitos profissionais fizeram isso com a odontologia. Não pararam de cobrar consulta e aí o próprio paciente argumenta isso. Liga para a secretária, eu quero marcar uma avaliação ou uma consulta, enfim, com a doutora Natália. E quando elas passam o valor da consulta, muitos pacientes falam, ai, nossa, mas ela vai cobrar só para avaliar? Ela vai cobrar só para passar um orçamento? Não, não é só. E a minha secretária já tem um script na ponta da língua. Ela explica para o paciente que não é isso, que com a doutora Natália você vai fazer uma consulta. É muito diferente do que uma avaliação, que eu não faço avaliação, eu faço só consulta. A consulta da doutora Natália é cobrada sim. E como acontece essa consulta? É uma consulta de pelo menos 1 hora, é uma consulta onde a doutora vai fazer um diagnóstico da sua face, ela vai fotografar, ela vai analisar minuciosamente cada um dos pontos, ela vai lhe mostrar pontos que nem você imaginava que poderiam ser melhorados. De repente não é uma queixa sua, mas você vai entender que mexendo em alguns pontos você vai ter resultados muito interessantes, principalmente na área de prevenção. Eu já fiquei mais conhecida na minha região como alguém que investe na prevenção, que gosta de trazer isso para os pacientes, tanto na parte de dentes quanto na parte da face, de estética facial. Eu gosto muito da parte de prevenção, então os pacientes já acabam me procurando por isso. Eu gosto de trabalhar com a Natália, eu gosto de ser paciente da Natália, porque ela vai buscar algo natural de resultado para mim e ela vai buscar prevenção. Ela vai me indicar tratamentos em que eu vou prevenir problemas futuros. Então você pode se destacar nessa mesma área ou em outras. Não, eu gosto de fazer com a doutora Maria, porque a doutora Maria faz um bocão, porque a doutora Maria faz os resultados exuberantes. Pode ser a sua área, não tem problema, né? Cada um vai ter o seu foco. No meu caso é esse, eu acabei me destacando nisso e os pacientes me procuram, a maior parte dos pacientes que me procuram querem exatamente os resultados como eu realmente gosto de indicar. Então, o paciente vai começar a entender isso e ele nem questiona mais. Os meus pacientes não questionam mais a questão de cobrar consulta. Se eu devo cobrar consulta, se eu não devo cobrar consulta, que é cara a consulta. Isso realmente não acontece mais comigo, porque os pacientes já acabam me procurando por isso. Eles entendem o valor daquilo. Eu estou pagando aquela consulta, mas eu tenho algo em troca. Não é que ela vai só me passar um orçamento. Não, ela vai simplesmente diagnosticar a minha face, tudo que existe, tudo que está acontecendo na minha pele, ela vai me dizer o que está acontecendo, ela vai me dizer o que eu posso fazer para resolver, para curar a minha dor, e ela pode, inclusive, me indicar o que eu posso fazer para prevenir, para que a partir de agora eu evite de que venha acontecer alguma coisa de flacidez, algumas rugas, tudo que for possível evitar, eu sei que a Natália vai me indicar. Então, o paciente entende isso, ele paga a consulta tranquilo. Então, isso é o que é o meu objetivo com vocês, que vocês entendam a diferença disso, que vocês cobrem sim a sua primeira consulta, mesmo que em algumas regiões, Natália, depende muito da região. Algumas regiões você entenda assim, ok, eu vou descontar, então eu vou cobrar o valor da consulta, mas se o paciente fizer o tratamento, eu abato. Faça isso, mas não deixe de cobrar essa sua primeira consulta, porque você vai se dedicar. Mas realmente assim, ok, eu vou cobrar a consulta, mas cobre a consulta e faça uma consulta. Mostre para o paciente que valeu, ele não vai nem questionar. Se você fizer uma consulta com tempo, com dedicação, que você vai argumentar, que você vai mostrar que você é um profissional diferenciado, o paciente vai sair da sua sala, vai pagar, se é que ele já não pagou antes, as minhas funcionárias cobram antes, ele vai pagar tranquilo, ele não vai nem questionar que foi caro, que não foi caro, pelo contrário, ele vai achar barato, ele vai entender o valor disso, mas você precisa mostrar. Você não pode cobrar uma consulta, o paciente entra, você faz uma avaliação e diz, custou R$1.000, passa ali e paga. Não, não é esse tipo de profissional, principalmente na harmonização, né? A gente está entrando numa área nova, eu acho que os profissionais, os dentistas principalmente,
Eles têm que aproveitar esse momento. Chegar à harmonização facial, ela é uma área nova, ela tá ainda engatinhando, mas se você é um profissional que investe nisso, que você já treinou, que você já fez cursos, que você já se sente seguro para atuar, atue, mas atue com qualidade, não simplesmente falando que vou fazer um valor mais barato, entrar nessa guerra de preços que já começou a acontecer, inclusive na harmonização, infelizmente, mas nós não somos esses profissionais. Nós vamos nos diferenciar pela qualidade do nosso trabalho, por profissionais que investem no melhor para os seus pacientes e não naquele profissional que custa mais barato. E você fazendo isso, começando por plantar a sementinha já na primeira consulta, pode ter certeza que vai fazer diferença e os seus pacientes não vão questionar. E eu quero saber, hein? Manda pra mim a sua experiência, faça isso que eu falei, coloque em prática, mude algumas coisinhas na sua consulta inicial e manda pra mim. Diz aí, Natália, legal, funcionou, essa técnica funcionou pra mim, essa não funcionou tão legal, eu tive uma nova ideia, manda pra mim que eu vou gostar muito de saber. Acho que a gente pode trocar muitas experiências. Tchau, tchau, um abraço, até o próximo vídeo.